Que coisa boa, vai estar vendo aqui, meu querido amigo. Rapaz, você está mais jovem do que antes, que é isso? Grande Roberto Requião, bom dia, Roberto. Bom dia, Mário. Você está bem também. E eu estou aqui, Rapaz. 80 anos, mas corpinho de 40. Ginástica toda manhã, boa alimentação. Que Eu coisa boa. fui fazer uma avaliação médica outro dia Ah, e me garantiram que eu, com 80 anos, tenho somente mais 40 anos de vida útil. Depois eu me aposento, Mário. Vou para a praia jogar bocha com os pescadores. que maravilha, Roberto, que maravilha, que vida, rapaz, fantástica a sua. Até agora ainda tem muito por fazer. 3 vezes governador, prefeito, senador, e essa figura aí com a capacidade de análise, de ação política muito grande. Ô, Roberto, como é que está o Brasil agora, o MDB, você, como é que você está vendo isso tudo aí? O MDB está uma tragédia. Né? O MDB é um partido de apoio à política liberal do Guedes. Eu Uhum. nem falo no Bolsonaro. O Bolsonaro é o animador desse picadeiro do circo que se transformou o Brasil. O Bolsonaro é fascista, o Bolsonaro é isso e aquilo. Não é, você sabe que não é nada disso, ele é um oportunista. O Bolsonaro queria matar o Fernando Henrique, lembra? Quando ele privatizou a Vale do Rio Doce. Fernando Henrique mais 30 mil entreguistas. Eu vi isso no programa do Jô, inclusive confirmado no programa do Jô, ele tinha dito anteriormente. Mas nós estamos vendo o país destruído. E esse descuido com o coronavírus está trágico, Mário. O que acontece comigo deve acontecer com você também. A cada dia nós temos um amigo morto, É isso desaparecido. mesmo, claro. Uma coisa triste, terrível. Então, nós não vamos bem. Está fechando o comércio pequeno. Pequenas empresas estão desaparecendo, são centenas que estão desaparecendo. E o governo fiscalista, aumentando impostos. Aqui no Paraná, horror. Privatizaram praticamente a nossa Sanepar, que era a melhor empresa do Brasil de tratamento de água e esgoto. Venderam a Copel Telecom, que trabalhava com a internet. Estão vendendo a Copel, estão vendendo as ações ordinárias da Copel, porque o Estado perdeu o controle. E daí como é que funciona isso, Mário? Um grupo de investidores lá da Arábia Saudita, da China, da Rússia, da Inglaterra, da França, através de um fundo, compra ações da nossa empresa de energia elétrica. Eles não sabem, Mário, nem onde fica o Brasil. Eles estão comprando uma ação que o grupo investidor promete lucros e dividendos razoáveis. E daí a nossa empresa passa a não se preocupar mais, por exemplo, com o fornecimento constitucional de energia boa e barata para a população. E passa a se preocupar com o lucro. E como se consegue o lucro numa empresa pública monopolista? Se reduz o investimento e aumenta a tarifa. Isso, Estamos aqui no isso. Paraná pagando tarifas absurdas de água e de luz. E no ano passado, a nossa Copel teve um lucro de 3 bilhões e 900 milhões de reais. Sabe o que eles fizeram agora? Aumentaram a tarifa e aumentaram a distribuição de lucros. Numa empresa mista, a lei manda que 25% dos lucros sejam distribuídos aos acionistas, tanto os públicos quanto os privados. Eles aumentaram isso para a lua. Eles estão aumentando a tarifa, diminuindo o investimento e aumentando a distribuição de lucros. E esse pessoal todo que lucra, entre outras coisas, são os financiadores de campanha eleitoral. Então, nós estamos num caminho absolutamente errado. Absolutamente errado. E não é de hoje, né? Não, não, não. Eu tenho Não, e feito você, nós crítica. temos conversado sempre, você vem mostrando isso há algum tempo, qual é? Agora, o Roberto, e a República do Paraná e a República de Curitiba? Como é que é essa história? Como é que você vê essa história aí toda? Eu acho que isso não existe, Mário. Você veja, eu sempre fui um político à esquerda, até geneticamente, né? Você sabe que eu sou de família baiana e sergipana. Melo e Você Silva disse. é do Sergipe e Requião é da Bahia. O É. meu trisavô foi o lugar-tenente do Frei Caneca, na Confederação do Equador.
Equador. E o meu bisavô fundou o primeiro partido socialista do Brasil, o Partido Operário, no Rio Grande do Sul, em Curitiba, no Rio de Janeiro, e ele era um sergipano, socialista não marxista, né? Porque naquela época, no dia seguinte da proclamação da República, não se tinha ideia dos textos do Marx no Brasil. Ele já existia, já tinha participado de muito. Aqui nós não tínhamos ideia. Então era um partido suportado nas ideias dos socialistas fabianos, dos europeus, dos socialistas russos antes do marxismo. E eu fui criado nesse ambiente. Então eu sempre achei que a política tinha que ser feita com amor e com fraternidade. E para mim o socialismo e a esquerda é isso. A direita é o egoísmo, o individualismo, o corporativismo absurdo, né? Esse corporativismo que às vezes toma conta de empresas estatais também, prejudicando o interesse público. O corporativismo é a manifestação coletiva do individualismo, uma coisa que tem que ser combatida, ao mesmo tempo que eu acho que empresas públicas essenciais têm que ser mantidas e têm que ser totalmente estatais. Elas detêm um monopólio e a finalidade delas é prover um serviço público, não é valorizar ações no mercado internacional. Eu vi outro dia o Lula dizendo que admitia a privatização da Caixa, da Eletrobras, da Vale do Rio Doce, através da formação de empresas mistas. Se cria uma empresa mista, tem que seguir as regras das bolsas, da Bolsa Brasileira, da Bolsa de Nova York. E a finalidade pública do serviço bem feito desaparece completamente. Então se pergunta como vai o Brasil. Eu não vou me limitar às críticas que faço a essa boçalidade liberal do Guedes e o serviço inconsciente que presta ao oportunismo do Bolsonaro. Se viu o plano de retomada do desenvolvimento da Fundação Perseu Abramo, se suporta inteiramente na estabilidade macroeconômica. Podia ser assinado o plano do PT, Mário, podia ser assinado pelo Guedes, pelo Meirelles, pelo Joaquim Levy, pelo Nelson Barbosa. É um erro em cima de erro, é a continuidade dos erros. E os erros têm que ser reconhecidos, não para confissão pública, mas para não serem repetidos. Eu esperava, nesse momento, um projeto mais consistente com a vontade geral do povo brasileiro, a moda do criador do teórico básico de Jean-Jacques Rousseau, a vontade geral do povo. E eu acho que hoje, Mário, a saída para todos nós seria um projeto nacional, que não subordinasse à geopolítica norte-americana, nem ao capital internacional, mas que também não se subordinasse à política russa e chinesa. A China tem 1,5 bilhão de habitantes. Ela tem que se preocupar em prover a subsistência e a elevação do nível do seu povo. Nós temos que ter um projeto nacional, respeitando o dos outros, mas só seríamos respeitados quando tivéssemos um projeto nosso. Por exemplo, BRICS. Eu fiquei empolgado quando o Celso Amorim colocou o Brasil no BRICS. Mas o que o BRICS espera do Brasil? A mesma coisa que os Estados Unidos. Fornecedor de matéria-prima, commodities, minerais e agrícolas. Nós temos que dizer ao BRICS o seguinte: olha, estamos entrando nisso. Esse BRICS contesta a hegemonia norte-americana, Bretton Woods, domínio absoluto do dólar tem que ser rompido, o mundo não pode funcionar dessa forma. Nem o Requião, nem o Papa concordam com esse domínio absoluto do capital financeiro. Mas o BRICS tem que entender que o Brasil quer se desenvolver industrialmente. Porque todos querem que nós sejamos produtores de matérias-primas baratas, com um povo semi-escravizado. E eu não vejo grupos políticos que se colocam nesse momento acenarem para a possibilidade de um caminho nacional. Eu estou vendo que Roberto, mas essa é uma das grandes preocupações que eu tenho. Nós vamos ficar de novo no próximo ano com a alternativa Lula e Bolsonaro? Você acha que isso é o bastante para a gente? Eu acho que nós devíamos ter um projeto nacional. Projeto bem feito. Eu já conversei com você sobre isso. Um projeto aristotélico, eu insisto nisso, né? Um projeto que não seja extremo na covardia, que é a Frente Ampla, que não seja extremo na ousadia, porque não pode ser mantido num processo eleitoral e muito menos sustentado posteriormente no caso de uma vitória.
o ato meio, o ato eficiente. Um projeto à moda do Guerreiro Ramos, do nosso gênio da raça brasileira aqui. O Guerreiro Ramos dizia que nós não podemos destruir a política econômica estabelecida num país de uma hora para outra. Isso só levaria à anarquia. Que nós tínhamos que abrir caminhos para o processo civilizatório avançar. Soberania nacional de volta. Referendo revogatório com essas privatizações que ocorreram ao longo do tempo nesses últimos governos. Desenvolvimento sustentável. Valorização do trabalho. Não é voltar à CLT como estava. Era uma esculhambação também. Eu fui advogado trabalhista uma época da minha vida, eu sei que horror era aquilo. Mas a valorização do trabalho. Nós estamos estabelecendo o domínio absoluto do capital financeiro. E, de repente, não mais que de repente, você vê o Papa Francisco se colocar contra isso, dizendo: o capital é bom quando ele é investido numa fábrica, produz bens necessários à vida em sociedade, não é? Levanta o nível tecnológico, dá empregos e bons salários, educação, saúde, acesso da população ao processo civilizatório, valorização do trabalho, mas não pode dominar o mundo. E nós estamos vendo o domínio absoluto do liberalismo econômico, que não tem nem nada a ver com o capitalismo básico, que é produtivo. É a valorização do dinheiro pelo capital vadio, que não produz um botão, a peça de uma máquina, que não produz um bem econômico. Então, eu fico meio perplexo e fico triste de não ver que este avanço moderado, mas efetivo, ocorra no Brasil. Projeto único, candidatura única à presidência da República. Então, se me pergunta, Lula, Ciro, isto, aquilo, que se me dá, Mário? Tendo um projeto para um governo de transição, à moda do Guerreiro Ramos, que abra espaços para a democracia, para o desenvolvimento, para que os partidos se organizem nas suas fundações e façam propostas para a economia, para a administração pública, submetidas ao escrutínio do voto popular. E a gente continua naquele avanço. Porque nós avançamos no Brasil, né, Mário, nos últimos anos. Eu tenho 80. Eu lembro como era o país. Nós demos saltos incríveis. Nós tivemos crescimentos superiores ao crescimento da China. Não é? Crescimentos extraordinários. Depois de 80, paramos. Entramos no raciocínio da Guerra Fria. Em 80, Mário, o Brasil produzia mais industrialmente que os tigres chineses. Malásia, Singapura, Coreia do Sul e China. Não. E hoje nós não estamos produzindo 9% do que eles produzem, nós entramos na Guerra Fria. Você tem a minha idade, Mário, ou você é mais moço? É um menino ainda, né? 77, rapaz, sou da sua geração, Roberto. É um meninão ainda. Eu, na minha juventude, enfrentei cadeias aqui no Paraná, fui preso muitas vezes, lutando contra a ditadura militar. Eu achava o Geisel um terror, mas o Geisel era nacionalista, Mário. Era, sim, era. O Geisel valorizou a Petrobras, a Vale do Rio Doce. O Geisel constituiu a Escola Militar de Engenharia, que foi o início da engenharia industrial no Brasil. Essa milicada hoje não tem nenhuma noção de pátria, não tem identidade com a população. Eles não têm nenhuma relação com o nosso povo. Estão nesse projeto de globalização, de domínio do capital, sobre o planeta. É um erro isso. Agora, onde é que nós vamos parar? Os pretensos candidatos a presidente da República brigam entre si. Eu li outro dia um texto do Jorge Luiz Borges. Claro que você conhece o Borges, né? Claro. Aquele trabalho sobre os cegos dele, monumental. Eu conheci pessoalmente lá atrás, em Buenos Aires. O Borges diz o seguinte: são tantas as máscaras que você usa que eu já não sei mais qual é o seu rosto. Isso vale para os políticos. Eu me lembro do meu amigo Ciro dizendo que se o Lula fosse preso, ele montava um grupo, resgatava da delegacia e entregava numa embaixada para que ele se asilasse. Agora, de repente, para ele, o Lula é o maior bandido do mundo. São muitas máscaras. Muitas máscaras dentro do jogo eleitoral, dentro desse quadradinho. Quero ser presidente.
Então, eu não posso mais falar mal dos bancos, porque eu posso perder um financiamento, eu tenho que interagir com grupos de interesse, e esquecem o povão, a vontade geral do país. Então, eu estou mais para Jean-Jacques Rousseau do que para eles hoje. Alberto, veja o seguinte, no próximo ano teremos eleições. E aí a gente está vendo essa polarização entre Lula e Bolsonaro. Como é que a gente poderia ter esperança de surgir uma outra alternativa com um projeto nacional, como você está dizendo? Eu insisto no projeto. O Bolsonaro é inviável. O Bolsonaro está abandonado pela direita, por tudo, porque ele é desagradável. Ele se veste mal, come mal, não sabe escolher o talher, bebe champanhe em copo largo. Então, a burguesia não suporta mais o Bolsonaro e o seu fundamentalismo. Mas eles estão tentando a tal terceira via para conseguir uma frente ampla para derrubar o Bolsonaro, mas manter o liberalismo econômico. Sim, sim. Porque então, eles não querem Lula também. Isso não tem interesse. Não, eles não querem o Lula. Não. Pelos mesmos motivos que eu não gosto do Lula. Mas o Lula errou muito. Eu não estou pedindo autocrítica do PT. Eu acho que confissão e meia-culpa você faz para o padre no momento da confissão, esperando a absolvição. O que um partido político tem que fazer não é reconhecer publicamente os erros e ajoelhar diante da Rede Globo. É simplesmente, porque a prática é o critério da verdade, colocar uma proposta que não repita os erros. Agora, eu vejo que a proposta é mais do mesmo. É a mesma coisa a proposta da Fundação Perseu Abramo. E eu escrevi uma carta ao Lula outro dia. Gente, eu gosto dele, tenho admiração pela trajetória de vida e política dele, mas hoje o César Benjamin escreve um decálogo sobre o que foi o petismo, inspirado por muito ódio que o César tem do PT. Mas aí 60% a 70% com uma precisão mortal. O jogo da distribuição da renda, a desvalorização do dólar para dar impressão de crescimento com compra de produtos importados para a população e tal. Então, esses erros não podem ser repetidos mais. Esses erros evitaram que nós avançássemos na industrialização no momento que a China, com seu crescimento interno, compra de commodities, nos deixou numa posição diferente daquela visão do velho Brizola das perdas internacionais. Nós passamos a ter lucros internacionais, mas não usamos isso devidamente. Agora, o que foi o governo do Lula? Não foi uma frente ampla? Uma frente ampla, o Meirelles na Fazenda, no Banco Central, depois a Dilma com o Joaquim Levy, com o Nelson Barbosa, esse pessoal todo de um pensamento de direita. Mas hoje, o que nós podíamos fazer? É uma visão moderna das finanças. No momento em que nós estamos em recessão, nós podíamos emitir moeda e financiar um crescimento. Nós temos os exemplos antigos. Eu tenho colocado isso em conversas com você outras vezes. O Yarmar Schacht, na Alemanha, Horace Greeley e Yarmar Schacht, jogou para baixo os juros da dívida pública. A moeda alemã não era conversível naquela época, o marco não era conversível. Os donos do capital disseram: o nosso dinheiro vai virar pó. Eu disse: não, vocês investam no projeto de recuperação da Alemanha, de reconstrução da infraestrutura, e o Estado garante 4% de juros ao ano para vocês, fora do processo inflacionário. E recuperaram a Alemanha. Depois, em cima desses mesmos princípios, veio o New Deal nos Estados Unidos, com o Keynes elaborando, e a diferença fundamental foi que o Roosevelt pensou um pouco também no trabalhador. As duas primeiras medidas do Roosevelt foram inspiradas pelo Henry Ford, e foram o quê? Diminua a carga horária para pôr mais gente no mercado de trabalho e aumente o salário para a economia poder girar. E os Estados Unidos começou com o novo pacto, o New Deal, um processo de crescimento importantíssimo naquele momento. É claro, Mário, que eu não sou um tiranossauro da política da economia. Existe uma unidade dialética que trata da constante mutação dos fatores. As próprias relações de trabalho estão mudando no mundo.
a informática, a aceleração, o 5G. Então, nós temos que adequar a legislação trabalhista a isso, mas levando em consideração o respeito ao trabalho, ao trabalhador e à população. Nós estamos fazendo tudo em função da concentração de riqueza e de poder na mão de muito pouca gente e considerando o trabalhador uma peça de uma fábrica que pode ser utilizada até o fim, ficando velha, você despreza e troca por outra, sem respeitar as pessoas no país. Eu acho que isso pode mudar. Então, eu estou trabalhando nesse sentido. Eu faço 4, 5 blogs por dia, conversando e colocando a necessidade de termos um projeto de desenvolvimento nacional fraterno e humano. E o que estão fazendo com a Covid? Eles querem a vacinação de rebanho, embora os efeitos colaterais sejam a morte de milhões de pessoas. É uma opção por uma bomba de nêutrons. A bomba atômica arrebenta tudo, a de nêutrons só mata as pessoas, para manutenção do sistema de concentração de poder econômico. É uma parada dura. Agora, eu fico perplexo. Eu vejo aí, por exemplo, o Ciro fazendo aliança com a CM na Bahia. Ai! Ui! O que é isso? Mas ele tinha feito aliança com o velho ACM na outra candidatura dele, lembra não? Lembro. Você sabe que, por incrível que pareça, o velho ACM era um amigo meu. Me dava muito bem com ele. Ele cumpria compromissos, cumpria palavras, mas era um direitistão, né? Era sim. Agora, Roberto, você vai ser candidato no próximo ano ou está aposentado? Se aposente não, rapaz. Aposentado com 40 anos de vida útil, não, né? Mas eu não estou preocupado com isso. Eu estou preocupado em colaborar, na medida das minhas possibilidades, Mário, a influir para que tenhamos um projeto nacional, uma candidatura única. Agora, se não pudermos ter candidatura única, que tenhamos, pelo menos no grupo que se diz de oposição ao neoliberalismo, à exploração brutal do trabalho e a submissão do país como potência de segunda classe, que nós tenhamos uma série de candidatos suportados num programa básico. Daí cada candidato, com seu partido e as suas relações, as suas idiosincrasias, pode ter uma ampliação disso. Mas eu acho importante que a gente debata o Brasil, o que está acontecendo, quais são nossas possibilidades. Você só pode mudar uma realidade, Maicon, quando você conhecê-la em profundidade. Eu vi o Lula dizendo outro dia, não, nós agora temos que cuidar só da Covid, deixa a política de lado, não. Nós temos que discutir a política para formar uma opinião pública avançada, capaz de votar em propostas melhores. Porque senão nós ficamos em cima do carisma das pessoas. E o que é tal de carisma? O carisma é o seguinte, é a identidade que a população tem com um determinado líder. Esse é o carisma. E quando a população tiver uma consciência política primária, ela vai se identificar com propostas primárias e pessoas que não avançam nas mudanças fundamentais do país. Exatamente. Então é a formação política, discutir. É isso que nós estamos fazendo aqui. Sem nenhuma pretensão de que eu seja dono da verdade, mas estou colocando as minhas verdades de décadas de participação política, inclusive nos últimos anos na presidência do Parlamento Europeu Latino-Americano, em Bruxelas, conversando com os principais líderes do mundo, tomando conhecimento das principais propostas econômicas, de sucesso ou fracassadas. Eu quero contribuir para isso. Agora, participar do processo eleitoral, não sei. Agora, se me chamarem, eu vou. Eu não estou reivindicando nada. Mas se eu perceber que tenho, em cima da minha experiência, eu fui considerado o melhor prefeito do Brasil quando fui prefeito de Curitiba, para o horror do Ciro Gomes. O primeiro era o Roberto Requião, ele estava bem também. Eu fui governador, eu fui eleito senador com a maior votação do país. Eu fiz 73% dos votos. Eu fui derrotado nessa última eleição pelos tais, as mentiras na internet, os fake news. O Oriovisto, conta a lenda curitibana, comprou 5 ou 10 mil chips para dizer que eu batia na mulher, que eu tinha 5 aposentadorias públicas. Eu sou aposentado, Mário, pelo INSS.
Eu ganho hoje R$ 3.072 por mês. Não tenho nenhum outro rendimento de aposentadoria pública que eu nunca aceitei. Tinha, até pouco tempo, uma verba de representação dada a ex-governadores que o Supremo derrubou. Então, hoje, eu tenho uma poupança. Na minha vida, eu comecei a trabalhar com 13 anos de idade e me sustenta aí por 2, 3 anos. Bem, não sou um miserável, mas eu vivo com um ingresso de R$ 3.072. Mas desmontaram isso com fake news no Zap, no WhatsApp e tudo mais. Então, eu acho que se a população avaliar que essa história de renovação dessa meninada que entrou no governo do Estado, o Beto Richa, o Ratinho, eles são absolutamente ignorantes de qualquer coisa que diga respeito à economia, à política de globalização, os efeitos dela no país. Eles foram financiados por grupos econômicos e respondem aos interesses dos grupos econômicos, privatizando tudo, aumentando tarifas, aumentando impostos. Agora, por exemplo, o atual governador aqui, o Ratinho. O Ratinho, quando cresce, vai se transformar num ratão. Não é nada diferente disso. Nada diferente. É completamente nulo em tudo. E a serviço de grupos econômicos que querem tomar conta da Copel, da Sanepar, de empresas públicas. O pedágio no Paraná está sendo renovado com mais 15 praças. Estou colocando pedágio nas estradas que eu construí como governador. Não tem sentido nenhum isso. Nenhum. Hoje, por exemplo, nós estamos numa crise econômica. Talvez, em determinado momento, o Estado tenha dificuldade até na manutenção das estradas construídas. Então, por que não um pedágio público, que não signifique uma intermediação para a contratação de empreiteiras e manter um lucro dos intermediários, que são os concessionários? Porque, na verdade, como é que nós mantemos as estradas sem pedágio? Na minha época, nós tínhamos um DR forte. Eu reforcei muito o DR, equipamento, pessoal, mas eu trabalhava com as grandes empresas, concorrência pública. É a mesma coisa. Agora, por que você vai ter um concessionário intermediário para ganhar dinheiro em valores absurdos em cima da contratação sem licitação de empresas de construção civil? É uma bobagem total nesse momento. E com o monopólio de estradas, né? O nosso no Brasil não é o pedágio norte-americano. No norte-americano sempre é um pedágio privado, quando há uma alternativa de uma estrada pública que você pode escolher. Claro. Aqui é o monopólio. Aqui é então, monopólio. Erros em cima de erros e essa ganância brutal e esse pessoal financiando as campanhas políticas de uma forma rigorosamente absurda. Roberto, você vai ser candidato, Mário? Vou devolver a pergunta para você. Você está como eu. De jeito nenhum. Nem se me chamarem, nem no nem se me chamarem. Nem se me chamarem. Não, eu prefiro continuar aqui. Roberto, olha, que bom conversar com você, sua inteligência, sua lucidez, e ver você com essa cara de menino, rapaz, boa, alegre, feliz. Um abração para você, meu amigo. Vamos voltar a conversar mais, viu? Porque é muito importante para mim. Você sabe que a manutenção da minha forma física é devida às minhas... Eu tenho origens como a sua, né? Eu tenho origem judaica também. Você sabe que mel e silva significa o mel da selva, é um cristão novo. Mas daí eu tenho a mescla brasileira. Eu sou descendente de índio, de negro, de alemão, de italiano, de inglês. Um irmão do Abraham Lincoln entrou na minha família por ancestralidade quando veio para o Brasil e ficou aqui na região de Guarapuava. Eu sou um mestiço brasileiro. Então, eu atribuo a minha forma física com 80 anos as minhas origens nordestinas. O Sergipe e a Bahia que me deram condição de sobrevivência com os 80. Que bom, Roberto. Um abração, muito obrigado, viu? Um abração para você, meu amigo. Olha, uma pergunta para você antes de terminar. Qual é o equipamento que você está usando? Está com uma imagem magnífica. Eu estou com o meu iPhone mesmo. iPhone mesmo? Iluminação muito boa. A iluminação 4G? Natural aqui, normal. Tem um pouco de luz aqui, só. Muito boa. A sua também, imagem. A sua imagem está ótima, rapaz. Inclusive, sua fisionomia está maravilhosa, viu? Mas eu estou aqui com iluminação e tudo mais. Sim, mas a iluminação não engana, não. A tua qualidade aí, em relação aos blogs que eu tenho participado, está excepcional. Parabéns.
Valeu, Roberto. Um abração para você, meu amigo.